Pode começar? Redação, estrutura do Enem, parte 1, take 2. Valendo! Oi, gente, eu sou a Marina Sestito, coordenadora de redação do Estude. Hoje a gente vai ver como estruturar um texto Enem. Sempre que a gente vai escrever uma redação, a gente precisa pensar em qual que é o objetivo desse texto que a gente vai escrever. Alguns vestibulares têm como objetivo analisar um tema. O Enem, especificamente, tem como objetivo avaliar a capacidade do candidato de resolver um problema. É claro que vocês precisam também analisar o tema, vocês precisam também mostrar que vocês entendem o que motiva a permanência dessa situação, como que essa questão se engendra na sociedade, mas vocês precisam, sobretudo, conseguir resolver esse problema. Mas como que a gente resolve um problema? Pra gente resolver um problema, antes a gente precisa ter um problema. A gente precisa dizer qual que é o problema que a gente vai resolver. E depois que a gente já sabe qual que é o problema que a gente vai resolver, a gente precisa primeiro provar que ele existe, porque se ele não existir, não tem por que a gente resolver, e que ele realmente é um problema, porque se ele for uma situação que existe no Brasil, mas que não afeta ninguém, que não é uma situação problemática, não tem também por que eu precisar resolver essa questão. Então, sempre que a gente pensar em texto Enem, a gente vai pensar em dizer qual é o problema, provar que o problema existe, provar que essa situação é realmente muito problemática, ela afeta vários setores da sociedade e precisa ser resolvida, e depois a gente vai resolver o problema que a gente discutiu, tá bom? Então, como que a gente vai estruturar uma redação Enem? A gente vai antes apresentar o problema, depois a gente vai provar que o problema existe, provar que essa situação é realmente problemática e depois a gente vai resolver esse problema. A gente vai dividir o texto em 3 partes. A gente vai apresentar uma introdução, que vai ter como objetivo apresentar o problema, contextualizar o tema, dizer do que a gente vai falar, mostrar qual que é o problema que a gente vai abordar e também já inserir no final desse parágrafo a nossa tese, que é a nossa posição sobre essa questão, a nossa análise sobre o que motivaria essa situação, como que essa situação se dá na sociedade. Em seguida, a gente vai ter o desenvolvimento. O desenvolvimento vai ser onde a gente vai apresentar os argumentos que vão sustentar a nossa tese, que vão comprovar o nosso ponto de vista. Então, nos parágrafos de desenvolvimento, a gente vai mostrar que aquele problema realmente precisa ser resolvido, que ele realmente existe, que ele precisa realmente ser resolvido. Na conclusão, a gente vai resolver o problema. Antes da gente passar para a conclusão, vamos tentar entender como é que a gente estrutura um parágrafo de desenvolvimento. Para sustentar uma tese, para sustentar um ponto de vista, a gente precisa apresentar argumentos, certo? Como é que a gente estrutura esses argumentos? O que é um argumento? Um argumento é um fato? Um argumento é, não sei, um dado? Não, isso são os dados que vão sustentar os argumentos. Os argumentos são as razões que comprovam que a nossa tese é verdadeira. Os argumentos são também pontos de vista, são também coisas que a gente vai precisar provar. Então, se lá na introdução a gente apresentou o tema e disse qual que é o posicionamento que a gente vai defender, no desenvolvimento a gente vai apresentar os motivos que nos fazem acreditar que aquela tese é razoável. E depois a gente vai sustentar esses motivos. Então, como é que se dá um parágrafo de desenvolvimento? O parágrafo de desenvolvimento também tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo de desenvolvimento, ele tem o tópico frasal, que é o argumento que eu vou defender, que é a posição que eu vou defender nesse parágrafo. Ele tem a comprovação desse argumento, ele tem ali uns dados estatísticos, explicações, referências históricas, tudo aquilo que você vai usar para defender aquilo que você se propôs ali nesse parágrafo de desenvolvimento. E depois ele vai ter uma conclusão, ele vai ter também um fechamento do parágrafo, mostrando que você realmente comprovou aquilo que você se propôs. Então, o finalzinho de cada um dos nossos parágrafos de desenvolvimento vai voltar para a nossa tese. Vai mostrar que aquilo que a gente falou que a gente ia defender ali na introdução, a gente conseguiu defender aí nesse parágrafo de desenvolvimento e a gente conseguiu comprovar que o nosso ponto de vista ali da introdução, ele é bastante razoável. No segundo parágrafo de desenvolvimento, a gente também vai fazer isso, preferencialmente a gente vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, lembrando sempre que em cada parágrafo a gente vai ter só um argumento e cada argumento vai ter que estar só em um parágrafo. A gente não pode usar o mesmo argumento e escrever 5 parágrafos e a gente também não pode colocar 10 argumentos no mesmo parágrafo. Um parágrafo, um argumento.
tá bom? Nesse parágrafo você vai dizer qual é o argumento, sustentar esse argumento, mostrar que esse parágrafo todo serviu para comprovar o seu ponto de vista, lá da introdução, que é a sua tese, que é o ponto de vista que vai permear toda a sua redação. E depois que a gente fez esses 2 parágrafos de desenvolvimento e já comprovou que esse problema precisa ser resolvido, a gente vai resolver. Como que se dá a conclusão em formato Enem? A conclusão do formato Enem, ela precisa apresentar uma proposta de intervenção. Ela precisa necessariamente propor formas de resolver o problema que a gente abordou. Então, se eu preciso resolver um problema, eu preciso dizer quem vai resolver o problema, o que vai ser feito para resolver esse problema e como essas medidas vão ser postas em prática. Toda proposta de intervenção, ela precisa de agentes, ações e meios. Quem vai fazer, o que vai fazer e como isso tudo vai ser feito. Eu preciso detalhar como isso tudo vai ser feito. Além disso, eu não posso só ficar nas medidas de conscientização. Eu não posso falar que a gente tem que investir em educação, que precisa conscientizar, fazer campanha de conscientização e assim vai mudar o pensamento. Só mudar o pensamento é muito importante, claro, mas isso é uma medida mais a longo prazo. A gente precisa também propor medidas práticas, a gente precisa propor formas de estruturar, de dar subsídios, de dar maneiras concretas de resolver o problema que a gente abordou. Então a gente precisa também passar por medidas práticas. A gente precisa também passar por coisas que a gente vai se reunir, vai resolver fazer e vai fazer na semana que vem e vai ter resultados no enfrentamento desse problema a curto prazo, tá bom? E o título, professora? Não precisa. Na redação Enem, o título não é obrigatório. Bom, espero ter ajudado. Essa é a estrutura padrão do Enem. Tentem usar esse modelo na hora de estruturar a redação de vocês. Escrevam bastante, pratiquem. Essa é a melhor forma de se preparar para o Enem. E escrevam sobre vários temas que estão aí disponíveis para vocês, tá bom? Espero ter ajudado e a gente se encontra então nas análises de proposta.